Simão, o mágico, quis comprar o espírito. Ele achou que poderia ter o poder de Deus sem passar pela cruz. Mas o reino de Deus não é para quem quer controlar, é para quem se rende. E essa rendição não acontece uma vez na vida. Ela é diária, é um estilo de vida, é uma caminhada constante de renúncia, humildade, obediência. Deus não está procurando pessoas habilidosas, influentes ou populares. Ele está procurando corações quebrantados, contritos, prontos para se renderem de verdade. Porque é nesses corações que o Espírito habita. É nesses corações que a graça se derrama. É nesses corações que nasce a vida eterna. Hoje, você pode estar rodeado de coisas de Deus, mas completamente distante do Deus das coisas. Pode ter aprendido a linguagem, os gestos, o ambiente, mas nunca se debruçou diante da cruz e disse: eu me rendo. E talvez este seja o momento mais importante da sua vida. O momento de parar de representar e começar a viver. O momento de parar de imitar e começar a se entregar. O momento de deixar Deus quebrar o que precisa ser quebrado, para então reconstruir tudo do jeito dele. Porque sem rendição não há salvação, sem cruz não há ressurreição, e sem quebrantamento não há vida com Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Essas palavras de 1 João 2,15 não foram escritas como uma sugestão, mas como uma ordem direta de Deus ao coração daqueles que se dizem seus. E, no entanto, são poucos os que realmente a obedecem. Muitos querem o céu, mas não conseguem largar a terra. Querem Jesus, mas se agarram com força às promessas ilusórias do mundo. E assim, o amor por Deus vai se apagando aos poucos, como uma brasa abandonada no frio da madrugada, silenciosa, quase imperceptivelmente, até apagar de vez. O que estamos vendo hoje é uma geração inteira de cristãos esfriados pelo apego às coisas temporais. Não são ateus, não negam Jesus com os lábios, mas vivem como se ele fosse apenas um acessório espiritual, enquanto o coração está apaixonado pelas ofertas passageiras da terra. Vivem mais para conquistar posições, fama, prazer, conforto, do que para se consagrarem a Deus. E isso é perigoso. Isso é mortal. Porque o amor ao mundo não apenas ocupa espaço, ele destrona o amor a Deus. Tiago foi duro ao dizer: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não há meio termo, não existe espaço para um pé na igreja e outro no sistema deste mundo. O cristão que tenta conciliar os dois está se enganando. O coração não foi feito para dois senhores. Ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou ama o mundo e despreza a Deus. Não existe neutralidade no reino dos céus. O exemplo de Ló nos mostra isso com clareza. Ele caminhava com Abraão, o pai da fé. Era parente de um homem justo, conhecia as promessas, ouvia os relatos das alianças de Deus. Mas um dia, seus olhos o traíram. Ele olhou para os campos férteis de Sodoma e Gomorra e desejou aquilo. Era bonito aos olhos, era promissor aos negócios. Parecia a oportunidade perfeita. E então, Ló foi se aproximando das portas da cidade. Ele não entrou de imediato, mas se estabeleceu ali, perto do pecado, perto da corrupção, perto da imoralidade. E esse foi o começo da sua queda. O que começou com uma escolha econômica, terminou com um desastre espiritual. Sodoma destruiu sua família, corrompeu seus valores, contaminou suas filhas. E quando finalmente os anjos vieram avisar que o juízo estava para cair, Ló ainda hesitou. Ele relutou em sair. Sua alma já estava enlaçada. O mundo tinha criado raízes nele, e esse é o mesmo veneno que está matando muitos hoje. O fascínio pelo que brilha por fora, mas que apodrece por dentro. O amor ao mundo é sutil. Ele não grita, ele seduz,
Ele se apresenta como algo inofensivo, até espiritual. É só um trabalho melhor, é só uma oportunidade, é só uma amizade, é só um estilo de vida moderno. Mas, pouco a pouco, o coração vai se afastando da presença de Deus, vai esfriando, vai perdendo o temor, vai se tornando indiferente ao pecado. E quando a pessoa se dá conta, já não sente mais a voz de Deus, já não chora mais durante a oração, já não se quebranta mais com a palavra. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Essa frase deveria ser um espelho para todo crente. Onde está o seu tesouro hoje? Em que você mais pensa? O que te tira o sono? O que te empolga? O que te consome? Porque se for algo que não esteja ligado ao reino de Deus, você precisa parar agora e se perguntar: será que eu ainda amo o Senhor acima de todas as coisas? Ou meu coração já foi vendido por 30 moedas de prata modernas? A verdade é que a amizade com o mundo sempre exige que você sacrifique algo do reino. E geralmente o primeiro a ser sacrificado é o tempo de oração. Depois, a santidade. Depois, a verdade. E por fim, a própria fé. É assim que muitos vão se afastando da salvação sem perceber, convencidos de que ainda estão no caminho, mas seguindo cada vez mais distante da cruz. O mundo oferece aplausos, mas esvazia a alma. Oferece prazer, mas rouba a paz. Oferece conforto, mas tira o propósito. Ele é um mestre em construir ilusões e chamar isso de realização. Mas no final é tudo vaidade, tudo passa, tudo apodrece. E quem amar isso vai afundar junto com isso. Quantos hoje perderam o fervor por causa do amor ao mundo? Já não sentem saudade da presença de Deus. Já não têm prazer em buscar a santidade. Já não choram pelos pecados. Estão ocupados demais, distraídos demais, entretidos demais com aquilo que não tem valor eterno. E tudo isso porque permitiram que o mundo ocupasse o espaço que só pertence a Deus. É preciso coragem para romper com o sistema deste século. É preciso valentia para dizer não às propostas fáceis. É preciso fé para abandonar aquilo que parece vantajoso aos olhos humanos. Mas é essa separação que define os verdadeiros discípulos. Billy Graham dizia com lágrimas nos olhos: o mundo pode te oferecer tudo, e ainda assim você estará vazio se não tiver Jesus. E ele estava certo, porque só Jesus preenche o que o mundo jamais poderá tocar. O chamado de hoje é a separação, não uma separação religiosa, legalista, feita de regras frias, mas uma separação espiritual, profunda, radical, que brota de um coração que ama mais a Deus do que a si mesmo. É uma decisão de viver para o que é eterno, de rejeitar o que contamina, de resistir ao que seduz. É a escolha de ser impopular, se isso for necessário, para manter o coração puro diante do Senhor. Você precisa examinar com sinceridade o quanto do seu coração ainda pertence ao mundo, onde você tem buscado significado. Qual voz tem sido mais forte dentro de você, a do céu ou a da cultura? Porque não dá para abraçar os valores de Sodoma e esperar que Deus caminhe contigo. Ou você se afasta da cidade do pecado, ou será tragado por ela. O amor ao mundo é o gelo que apaga o fogo do espírito. É o veneno que mata o zelo. É a raiz da maioria das quedas espirituais. E por isso, o Espírito Santo hoje está dizendo: volta, rompe, separa-te, purifica-te, consagra-te. Porque enquanto você continuar alimentando a amizade com o mundo, estará impedindo que o amor de Deus te transforme por completo. Quem ama a Deus odeia tudo aquilo que o afasta dele. Quem ama o céu rejeita as correntes da terra. E quem foi verdadeiramente salvo jamais estará confortável com aquilo que custou a Jesus a própria cruz. É tempo de decidir, de romper, de amar a Deus com todo o coração,
sem reservas, sem distrações, sem dividir o altar com os ídolos do mundo. Há um tipo de silêncio que não acalma, ele fere. Um silêncio que não traz paz, traz um vazio profundo, sufocante. É o silêncio de Deus, quando o céu se fecha, quando a alma já não sente mais, quando a oração se torna um hábito vazio e a Bíblia parece apenas um livro sem voz. Algo muito sério está acontecendo. É um alarme espiritual que poucos reconhecem. Um alerta silencioso de que o coração pode estar distante demais para ouvir a voz de Deus. Muitos pensam que o silêncio divino é simplesmente um teste de paciência. Mas em muitos casos é um grito de advertência. É como se Deus dissesse: você já não me escuta mais. Então eu me calo para que perceba o quanto está longe. E quando esse silêncio se instala, ele revela que a alma entrou em um território perigoso, o da indiferença espiritual. Em Amós 8:11, Deus declara algo assustador. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uma fome espiritual, uma sede que não pode ser saciada com palavras humanas, uma ausência de direção, de consolo, de confronto. E o mais alarmante é que essa fome não surge porque Deus não quer falar, mas porque o povo já não deseja mais ouvir. É exatamente esse o retrato de muitos cristãos hoje. Estão saciados de entretenimento, de doutrinas confortáveis, de cultos bem programados, mas estão famintos da palavra viva. Já não há sede pela verdade, já não há temor pela presença de Deus, já não há reverência pelas Escrituras. Então o Espírito se cala, não porque ele tenha se afastado, mas porque foi rejeitado, ignorado, substituído. A frieza espiritual não acontece de uma vez. Ela é sutil, gradual. Começa com pequenas concessões, uma oração pulada, um culto negligenciado, uma palavra ignorada, um pecado tolerado, e assim o fogo vai se apagando. Quando se percebe, a alma está apática, distante, sem prazer na presença de Deus. O que antes aquecia, agora parece distante. O que antes tocava, agora é só ruído. O que antes quebrava, agora não tem mais efeito. E isso é um perigo mortal. Porque quando a alma se acostuma a viver sem a voz de Deus, ela começa a chamar de normal aquilo que é, na verdade, um sinal de morte espiritual. Quando não há mais sensibilidade ao pecado, quando a consciência já não reage, quando a oração se torna monótona e a palavra perde o impacto, é sinal de que o Espírito Santo foi entristecido e silenciado dentro de você. Você se lembra da última vez que chorou diante de Deus, da última vez que foi quebrantado por uma palavra, da última vez que sentiu um peso santo pelo pecado? Quando foi que o céu falou tão forte que você mal conseguia conter as lágrimas? Se você não consegue se lembrar, isso não é um detalhe qualquer. É um sinal de alerta urgente. Deus não deixa de falar porque não ama. Ele deixa de falar quando não encontra mais quem o ouça. Em Ezequiel 3, Deus adverte que havia tornado o coração do povo duro como diamante, porque eles não mais davam ouvidos à sua voz. Eles preferiam os profetas que falavam de prosperidade, que diziam paz, mesmo quando o juízo se aproximava. É o mesmo que vemos hoje. Muitos querem uma palavra de ânimo, mas rejeitam a correção, o confronto, a verdade que transforma. E então o céu se silencia. As orações já não sobem, as promessas já não tocam, o espírito já não se move. E a pessoa, mesmo cercada de atividades religiosas, anda no escuro, sem direção, sem vida, sem paz. Isso não é normal. Isso é trágico. Isso é sinal de que a alma está adormecida e pode estar mais próxima da morte espiritual do que imagina. Há muitos que aprenderam a viver com esse silêncio. Se tornaram profissionais da fé. Falam como crentes
agem como crentes, mas por dentro estão secos, vazios, afastados, e o pior é que perderam a sensibilidade de perceber isso. Estão anestesiados. O pecado já não incomoda. A ausência de Deus já não dói. Viver sem o Espírito já não causa desespero. E assim seguem vivendo, sem perceber que estão morrendo. Mas ainda há esperança, porque o mesmo Deus que se cala, também é o Deus que volta a falar. Mas ele não fala com o orgulhoso. Ele não fala com o indiferente. Ele fala com o quebrantado, com aquele que clama do fundo do abismo. Com aquele que diz: Senhor, eu me calei, mas agora eu quero te ouvir de novo. Eu perdi o temor, mas quero recuperá-lo. Eu fui para longe, mas quero voltar. O silêncio de Deus não é abandono, é um chamado ao arrependimento, é um convite ao recomeço. É como o pai que para de falar com o filho rebelde, não por desprezo, mas para que ele perceba o quanto precisa voltar. E o céu ainda está pronto para falar, mas quem precisa estar pronto agora é você. Talvez você tenha se acostumado a viver sem ouvir a voz do Pai, mas Deus nunca planejou que você andasse na escuridão. O Espírito Santo deseja te guiar, deseja te visitar, deseja te tocar novamente. Mas isso só acontecerá quando você reconhecer que precisa ser restaurado, que está frio, que se perdeu, que trocou a presença por distrações, que trocou a intimidade por vaidade, que permitiu que o fogo se apagasse. E se esse for o seu caso, não endureça mais o coração, não tape os ouvidos novamente, não ignore o silêncio do céu, porque há fome na terra, e só Deus tem o pão que sacia, a sede na alma, e só o Espírito tem a água que renova. Há um vazio no coração, e só a voz do Pai pode preencher. Mas Ele só fala com quem quer ouvir, só se revela a quem deseja encontrá-lo de verdade. Hoje, o Espírito está sussurrando, mesmo em silêncio. E a pergunta é direta: quando foi a última vez que você ouviu Deus falando contigo? Não com os ouvidos, mas com a alma. Não com emoção, mas com convicção. Quando foi a última vez que a palavra te atravessou como espada? Que a oração foi mais que palavras? Foi encontro? Se você não consegue responder, então talvez já seja tarde demais para fingir. É hora de cair de joelhos e clamar: fala, Senhor, porque o teu servo voltou a ouvir. Porque a alma que ouve a voz de Deus nunca mais se conforma com o silêncio. A porta da graça ainda está aberta, ainda existe tempo, ainda há uma voz ecoando no vale da decisão, chamando homens e mulheres a voltarem. E se você ainda respira, se seu coração ainda bate, se seus olhos ainda podem ler ou ouvir essas palavras, é porque Deus está te dando mais uma chance. Esse é o clamor final da graça. Muitos têm vivido como se a eternidade fosse um assunto distante, como se a salvação pudesse ser decidida amanhã, como se o arrependimento fosse algo que se adia. Mas Deus não nos promete o amanhã. O tempo da salvação é hoje. O tempo de se render é agora. E não há espaço para orgulho, para espera, para justificativas. O céu está esperando uma resposta, e o inferno, em silêncio, torce para que você continue adiando. Jesus contou a história de 2 ladrões. Ambos estavam pregados ao lado dele. Ambos estavam morrendo. Ambos ouviram as mesmas palavras, testemunharam os mesmos milagres, viram o mesmo sangue escorrer da cruz. Mas apenas um deles reconheceu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Não havia mais tempo para boas obras. Não havia como reparar erros do passado. Só havia um clamor, sincero, quebrado, verdadeiro. E aquele clamor foi suficiente para mover o coração de Deus. O que Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse é o poder da graça. Esse é o poder do arrependimento verdadeiro. Não importa onde você esteve,
o que você fez, quantas vezes caiu, quantas vezes desprezou o chamado. Se hoje, com sinceridade, você clamar a Jesus com fé e humildade, Ele te salva, Ele te limpa, Ele te recebe. Mas entenda isso com urgência, essa graça tem um tempo. O mesmo Deus que é amor também é justiça. O mesmo Deus que espera também julga. O mesmo Deus que oferece salvação um dia fechará a porta. E muitos baterão de fora, tarde demais, dizendo: Senhor, abre para nós. E ouvirão uma resposta que ecoará por toda a eternidade: não vos conheço. Mateus 25:12. Você pode ter vivido toda a sua vida cercado de religião, de boas intenções, de palavras bonitas, mas se não houve arrependimento real, se não houve novo nascimento, você ainda está perdido. E essa é a verdade mais difícil de ouvir, mas também é a verdade que pode te salvar. Porque a palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O inferno não foi criado para você. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas muitos estão caminhando para lá de forma lenta, silenciosa, religiosa. Pessoas boas aos olhos do mundo, mas que nunca foram lavadas pelo sangue de Cristo. Pessoas que fazem caridade, que vivem moralmente corretas, que frequentam templos, mas que nunca entregaram sua alma nas mãos do Salvador. E é por isso que esse é o momento de decisão. Você está salvo? Essa é a pergunta que Billy Graham fazia com lágrimas nos olhos e voz cheia de autoridade. Você está verdadeiramente salvo. Não é se você sente paz às vezes, não é se você acredita que Deus existe, não é se você foi batizado ou canta num coral. A pergunta é mais profunda. Você já nasceu de novo? Você já passou pela cruz? Já entregou seus pecados? Já foi quebrado e reconstruído por Jesus? Já abriu mão do mundo, de si mesmo, da sua justiça própria? Essa resposta ninguém pode dar por você, nem sua família, nem seu pastor, nem sua igreja, porque a salvação é uma decisão pessoal e intransferível. E se você ainda vive na dúvida, se ainda sente que algo está faltando, se ainda não tem certeza do seu destino eterno, não vá dormir hoje sem resolver isso. Deus está te chamando. Não resista mais. Esse é o clamor final da graça. É o convite mais poderoso que o céu pode fazer a um coração humano. E ele vem com amor, mas também com urgência, porque o tempo está se esgotando. As promessas do mundo não te salvarão. Os argumentos da mente não te livrarão. As máscaras que você carrega não te sustentarão diante do trono de Deus. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. A cruz está de pé. O véu ainda está rasgado. O Espírito ainda está chamando. Mas por quanto tempo? Por quantas noites mais Deus vai insistir com você? Quantas vezes mais você vai ignorar o toque dele, achando que ainda há tempo? Não brinque com a eternidade. Não se acostume com o perigo. Não trate como comum aquilo que é sagrado. Volte-se agora mesmo para Jesus com todo o seu coração. Sem reservas, sem justificativas, sem máscaras. Diga com sua alma: Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que sou pecador. Eu não quero viver mais longe de ti. Eu preciso ser salvo. Me perdoa, me limpa, me transforma. Hoje eu volto. Esse é o tipo de oração que move o céu, que para os anjos, que acende a chama de um novo começo. É quando a graça que parecia distante se torna real, presente, poderosa. Não porque você mereceu, mas porque Ele te amou até o fim. O mesmo Jesus que perdoou o ladrão na cruz, hoje estende as mãos para você. E não importa quão longe você tenha ido, Ele ainda está disposto a te trazer de volta. Talvez você ache que seu pecado é grande demais, que já foi longe demais, que caiu demais. Mas o sangue de Cristo é mais forte que o seu passado. A cruz é maior que a sua vergonha.
E a graça de Deus é mais poderosa que a culpa que te prende. O que você precisa é parar de resistir, parar de correr, parar de esconder e se entregar. Hoje, o céu te oferece uma escolha: permanecer do jeito que está e continuar rumo ao vazio, ou se lançar nos braços da graça e nunca mais ser o mesmo. Você pode até estar em silêncio agora, lendo essas palavras, mas dentro de você, o Espírito está falando e ele está dizendo: vem, vem como está, vem agora, antes que a porta se feche. Esse é o último convite, e pode ser o último para muitos, porque ninguém sabe o que será do amanhã. Mas agora, a porta ainda está aberta, a luz ainda está acesa, a graça ainda está fluindo. E o céu ainda está esperando por você. Corra para Jesus, corra com tudo, corra antes que seja tarde. Porque uma alma que se entrega verdadeiramente nunca mais volta a ser a mesma. Você está salvo? Não vá dormir essa noite sem ter certeza absoluta. Você está pronto para encontrar Deus? Você está limpo, perdoado, transformado? Se não está, então esse é o seu momento. Volte, se arrependa, renda-se, porque a graça te chama agora. Que Deus te abençoe com arrependimento verdadeiro, fé viva e salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, eu não acredito que foi por acaso. Talvez entre milhões de vídeos, Deus tenha permitido que exatamente este aparecesse para você hoje. Então, antes de sair, escute isso. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Porque aqui, cada vídeo pode ser a palavra que Deus quer entregar à sua vida no momento certo. Curta este vídeo para que esta mensagem rompa as barreiras do algoritmo e alcance pessoas que estão sofrendo em silêncio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra urgentemente. Talvez, neste exato momento, exista alguém perto de você orando por um sinal. E Deus pode usar você como resposta. Agora, quero te convidar a fazer algo importante. Desça até os comentários e escreva seu pedido de oração. Ou simplesmente escreva: ore por mim. Nós vamos ler seu comentário e orar por sua vida, sua casa e sua família. Lembre-se, mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus continua trabalhando. E a sua vitória pode estar mais perto do que você imagina. Que o Senhor abençoe sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.